Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, e sejam bem-vindos também aqueles que estão nos vendo agora pelas mídias digitais. Então, é importante que nós passemos agora as informações da casa. E o que é importante a gente respeitar as informações da casa, primeiro a gente tem que verificar se o nosso telefone celular está ligado ou não, porque a lei de Murphy é inegável. Na hora da vibração ele vai tocar. Então é bom a gente olhar, ver se ele está ligado, desligado. É importante também que observemos, algumas regras da casa, não comer aqui dentro do ambiente. Nós estamos numa época de verão, mas é importante que a gente evite usar trajes que não são adequados a uma casa de oração. É importante também a gente buscar ficar em silêncio, ouvir, se preparar para a palestra. E é importante que nós, na hora do passe, nós nos coloquemos numa posição mais reta possível, para que o passista ele possa passar por nós e executar o passe. O que é importante também, a gente sempre pede a colaboração para as cestas básicas. Nós temos uma média de 350 famílias ou 350 cestas que a gente dá todo mês. Então toda ajuda é sempre bem-vinda, seja em alimento físico, ou então ajuda na livraria, sempre mencionando que é em função da cesta básica. E nós estamos fazendo também para a evangelização infantil, nós estamos pedindo a doação de cremes dentais. Então, quando vierem na próxima vez, traga um tubinho, porque a gente tem uma quantidade enorme de crianças que são os filhos das assistidas, que eles vêm aqui para aprender um pouco, para socializar um pouco, e para eles são ensinados as noções de higiene básica, e muitos deles nunca viram uma escova de dente, não tem possibilidade de comprar uma pasta de dente. Então é extremamente importante a gente ajudar, porque a casa fornece para cada um deles escova, toda a higiene bucal necessária. Então, quando vierem para cá, trazer um tubinho, pode deixar aí na frente com o pessoal, que está bom. Muito bem. E seguindo aí a nossa programação, a programação de hoje, a leitura da mensagem do Evangelho e a prece inicial será pela nossa companheira Maria Sueli, que já está pronta aí, já decorou, né, Sueli? Até o que você vai falar. A vibração dos passes vai ser pela Sandra Podadeira, e a palestra será do livro do mês. E esse livro, se vocês comprarem aí na livraria, tem desconto de 20%. E o livro do mês é Missionários da Luz, que será passado para nós uma noção desse livro pela Fátima Reis, que é a nossa trabalhadora da casa também. Só dando um spoiler, sem dar, eu diria que dos livros de André Luiz, para mim, esse foi o melhor livro que eu li dele. É só um pequeno spoiler. Depois vocês vão ver o que ela vai passar. Para mim, de todos os livros de André Luiz que eu li, esse foi o melhor livro, tá bom? Então, vamos iniciar. Ô Maria. Tá ótimo. Boa noite. O livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed.
Como temos algo querido ou pensamos em ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é o resultado do apego, medo de perder. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Item 2, a vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e como devemos ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. E é por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Então, nosso Pai, Mestre, Tu que é todo o poder e bondade, que agora possa abrandar os nossos corações, para que assim possamos absorver o Teu ensinamento da noite. Amigos da espiritualidade, possam envolver a nossa querida Fátima, para que ela faça a lição da noite de tudo aquilo que ela nos preparou e que nós grandemente vamos absorver para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado pela confiança da equipe para o assunto da noite, né? O livro do mês, Missionários da Luz, esse que está na tela. Tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa obra. Ele é um livro extenso, 300 e poucas páginas, embora seja muito fácil de ler, e ele é tão envolvente que você não sente, os 20 capítulos passam muito rapidamente. Bom, a obra Missionários da Luz, ele faz parte do terceiro livro, que é a série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Essa série André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Então, nós temos aí toda a obra, né? Então, começa lá em Nosso Lar, que acho que quase todos conhecem ou conhecem, se não leram o livro, assistiram o filme. Mensageiros, que também virou filme. E o terceiro que nós vamos falar hoje, Missionários da Luz. E tem aí uma continuidade, né, de vários assuntos que André vai nos trazendo. E assim, é muito interessante, você sempre precisa ter lido o anterior para entender o posterior. Então, não adianta você pegar lá o último, que vai faltar elementos. É como se fosse uma novela, que vai tendo os capítulos, passo a passo, para o entendimento. Mas uma obra maravilhosa. Muitas vezes, numa brincadeira, em mesa de amigos, nós falamos assim para aquele amigo mais chegado, quando você desencarnar, quando você morrer, você vem contar para mim o que tem do outro lado. Se eu morrer primeiro, eu venho contar para você. Para evitar os sustos, eu aconselho que não precisa fazer nenhum combinado desse, porque nós já temos tudo isso na obra de André Luiz. André Luiz nos dá aí um passo a passo da nossa vida após essa vida. Porque, na verdade, morte não existe, meus amigos. O que existe é uma vida que continua após a desencarnação. Então, nesses 13 livros, ele vai descrevendo essa vida. Com muito carinho, muita dedicação, a gente percebe, né, porque o André Luiz ele fica sempre nas histórias como aquele que está aprendendo. E nesse aprendizado ele vai nos passando
tudo o que precisamos conhecer. Então, em suas obras, ele nos faz uma confirmação de uma forma maravilhosa, narrando sua vivência no mundo dos espíritos. É uma leitura envolvente, explicações minuciosas, que vai nos presenteando com vários detalhes da nossa verdadeira vida. Então, aí nós temos uma pintura de André Luiz, né? Como que seria André Luiz, e do nosso querido Chico Xavier, que psicografou todas as obras. Então, esse livro, especificamente, ele se passa no ano de 1945, onde estava acontecendo e terminando, com a graça de Deus, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, o último ano da guerra. Então, ele vai nos passando muitos detalhes desse momento em que o planeta Terra ele encontrava-se totalmente devastado, tanto no ambiente físico, como também no ambiente espiritual, do nosso orbe. Por quê? Porque muitas desencarnações, muita revolta, é um processo muito complexo, pelo número de mortes, pelos tipos de morte. Então, estava assim, ele vai nos mostrando as dificuldades que não só se passava na Terra, mas também no orbe espiritual. Então, André e Chico, nesse momento de suas vidas, eles se esforçaram o máximo para entregar páginas luminosas nesse momento de trevas em que a Terra passava. E, passada muitas décadas, nós estamos aqui ainda referindo essa obra, por quê? Porque ela ainda traz todas as realidades educativas que começaram lá no primeiro, no nosso lar, seguiu nos mensageiros e vem agora nos missionários da luz. Então, assim, após a codificação de Kardec, então a gente sabe que Kardec ele tem o Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Dos livros de Kardec, né, todos logicamente tratam da espiritualidade, mas o que dá mais detalhes de após desencarne, narrando os lugares onde se encontram os espíritos felizes ou infelizes, está justamente na obra O Céu e o Inferno. Então, é nessa obra que nós tínhamos algumas explicações do mundo espiritual. Fora essa obra, nós não tínhamos nada assim tão concreto. Então, nesse nível de detalhamento importante, vem aparecer a obra de André Luiz. Então, nessa obra, nas suas obras, né, ele vai nos explicando de uma forma muito educativa o que ele vive na espiritualidade. Então, as suas obras, elas trazem o consolo, que as relações familiares permanecem. Quando nós vivemos uma vida de espiritualidade aqui na Terra, na busca do bem, nós temos uma realidade benéfica, de fato, após a morte. Se você vive bem, dentro dos preceitos da bondade, justiça, caridade, logicamente que no desencarne você vai estar num lugar com essa sintonia. Então, é isso que ele vai nos passando. Nesse livro, Os Missionários da Luz, ele recebe esse nome por quê? Ele recebe esse nome porque André dedica esse livro, né, esse nome, a todos os trabalhadores da espiritualidade que trabalham nesse serviço, no serviço do bem. Então, André ele rompe com aquela ideia pregada por algumas religiões, não criticando nenhuma religião, que existia no céu um eterno descanso e no inferno a eterna tortura. Então, ele vai nos explicando e nos mostrando que isso aí não existe. O que nós temos após a morte, a não ser aquela de oficina incessante, que significa dizer que nós não podemos esperar outra coisa da desencarnação
que seja simples, a mesma simples continuidade da vida vivida aqui, na realidade de hoje. Então é só uma continuidade. Nessa estamos com um corpo físico, na outra estaremos com um corpo espiritual. Então, André Luiz, ele vai nos mostrando ao longo dessa obra, que essa realidade eterna que nós agasalhamos desde agora, é uma realidade. É certo que nós vamos mudar de ambiente. Nós não vamos ter mais o corpo físico, não vamos mais morar na nossa casa terrena. O nosso trabalho material ficará aqui. Então ele vai mostrando que o que é da terra e vai ficar. O que nós vamos levar? O bem que fizemos, o bem que aprendemos e que praticamos. Então ele vai de uma maneira muito gostosa nos mostrando o trabalho que acontece após a desencarnação. Então ele também nessa obra, ele vai deixar assim bem claro, não é porque desencarna que vira anjo ou que vira demônio, porque a realidade da morte ela nos alcançará. Então todos os dramas interiores que nós temos na nossa alma, aqueles pensamentos que ficam ali martelando, os problemas, as alegrias, enfim, aquilo que nós vivemos aqui na Terra, no corpo físico, ele vai continuar lá no corpo espiritual. Imediatamente após que nós deixarmos aqui esse veículo. Porque as preocupações, elas vão nos acompanhar. Porque nós somos um só. Nosso espírito, nossa alma, faz parte. Então, aqui é só a matéria. Então, assim como aqui na Terra nós temos a necessidade de trabalho, aprimoramento e evolução, isso tudo continua lá. Nós temos essa mesma necessidade. Até eu costumo sempre fazer uma brincadeira. Quer descansar, aproveita agora. Porque se vai com essa história que vai descansar depois de morrer, nananina não. Então aproveita, dá uma descansada agora, aproveita os feriados, prolongado, etc. e tal, tá? Porque não existe isso, tá? Descanso eterno, danação eterna, isso não existe. Tá? Então nós vamos ter uma continuidade. Então André Luiz, ele vai nos trazendo tudo isso de uma forma, dentro de tudo que o Espiritismo nos trouxe com a codificação, né? Ali você vai vendo tudo que Kardec nos ensinou, e ele fala para nós, na sua obra, da lei do progresso. Ele também fala da lei da continuidade natural. Ele deixa bem claro que a natureza não faz rupturas. A natureza ela não dá grandes saltos. Daí, ao lermos, nós às vezes ficamos surpresos ao lermos essa obra, que nós vamos ver que o mundo que André Luiz narra é muito similar ao daqui. Muito parecido. Então, na realidade de trabalho que nos aguarda, nós não devemos nos iludir que vamos ter descanso eterno, nem agora e nem depois. Isso se nós quisermos progredir, é a lei do progresso. É muito interessante nós refletirmos sobre essa realidade. Sabe por quê? Nós somos muito apressados. Geralmente na vida, nós somos apressados em querer, nós somos apressados em resolver, nós somos apressados em determinar as coisas, concluir os ciclos, como se depois que acabasse aquele ciclo, você fosse descansar em berço esplêndido. Só que todos nós sabemos que quando termina um ciclo, começa um outro ciclo. Então, isso é pura ilusão. E isso na espiritualidade é a mesma coisa. Você vai estar passando lá pelos aprendizados, pelos ensinamentos, então você vai estar passando também por ciclos na espiritualidade, que vão te preparar para os próximos reencarnes. Porque qual é a função de tudo isso? É o aprendizado, é a evolução, é um dia nos tornarmos espíritos puros e não termos mais necessidade do reencarne. Vai demorar? Vai, mas nós vamos chegar lá. Assim como os espíritos superiores chegaram.
O Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Sim, é o movimento de libertação da consciência e dos corações. E isso Allan Kardec já nos disse lá no início de suas obras. No livro, o André, ele vai através de 20 capítulos. Nessa imagem que eu coloquei aqui, esqueci até de comentar. Então, nós colocamos aqui, seriam os trabalhadores espirituais, tá? Que aí estariam, vamos dizer assim, numa confraternização, porque assim como aqui na Terra, há um momento de trabalho, há os momentos de diversão, há os momentos de estudo e de confraternização, de boa música, de boa conversa, de boa leitura. Então, é muito semelhante a nós. Então, aqui nós estamos vendo uma confraternização desses espíritos, e aí uma foto, né? Um desenho que seria a colônia espiritual do André Luiz, que é nosso lar, onde ele vai desenvolvendo todo esse trabalho que ele narra ao longo dos 13 livros, entre idas e vindas aqui para a Terra, e ele vai narrando os acontecimentos. Então, nesses 20 capítulos que o André vai nos mostrar, não teria como eu falar de cada um em particular, então eu vou falar tudo e não vou falar nada, tá bom? Assim vocês ficam curiosos. Ele vai nos mostrar todo o envolvimento mediúnico. Ele fala muito sobre a mediunidade, o que é a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, o que temos aí na primeira figura. Depois, ele seguindo, ele vai falando também do fenômeno da lei de ação e reação. Tudo na vida tem uma ação, tudo tem uma reação. Ele também vai nos falar do resgate, que tudo que nós praticamos, que seja equivocado, nós teremos um resgate. Não é que será obrigado a resgatar, nós vamos pedir para resgatar. Isso partirá de nós. Na nossa própria evolução, nós não vamos querer ficar para trás. Nós vamos pedir provas, nós vamos pedir resgates. Então, ele vai narrando isso ao longo do livro. Então, são muitas histórias incríveis que ele vai contando aí ao longo dos 20 capítulos. Ele também nos fala, num dos capítulos, do poder curador e transformação da oração. O que a oração pode transformar, o que a oração pode fazer. Ele também fala do socorro feito pelos nossos amigos espirituais. O como eles estão ligados a nós, o como eles não dormem em serviço, o quanto eles estão sempre ali a nos estender as mãos. Mesmo quando nós ficamos resmungando como aquele cachorro rabugento. Mas eles continuam firmes e valorosos aos nossos lados. Ele fala também da questão da sintonia. Isso não é só no mundo espiritual. Nós sabemos que a sintonia também aqui na Terra. Se você sintoniza com o bem, você vai estar muito melhor do que sintonizar com o mal. Se você ligar a televisão em um programa de bichinho, em um programa de natureza, um programa do Brasil visto de cima, enfim, você se sentirá bem. Agora, se você ligar naqueles programas que só fala de crime, de mortalidade, enfim, tantos absurdos, a tua sintonia vai cair e vai vibrar com aquilo. Você vai atrair os irmãos que gostam daquilo. Então, nós atraímos aquilo que pensamos e sintonizamos. Então, ele vai nos explicando bem isso também no livro. Ele nos mostra também, de forma muito sublime, o processo da reencarnação. Então, ele tem aqui, olha, nós recebemos um novo equipamento, corpo, cérebro, ego, uma nova personalidade, experiências no novo meio no qual iremos renascer. E aí ele dá com riqueza de detalhe todo esse processo, desde que se começa o espírito a sentir que precisa reencarnar, vai fazer todo o projeto reencarnatório, logicamente com a ajuda dos seus mentores, com a ajuda da espiritualidade maior. Então, ele vai mostrando em riquezas de detalhe, desde que você pensou em reencarnar, até que acontece a reencarnação. É muito lindo.
esse capítulo. Ele também, num determinado momento, ele nos falará dos compromissos que nos assumimos. E vai falar também dos nossos fracassos. Mas o mais legal do que falar dos fracassos, ele vai falar do completista. Eu achei muito bacana. O que é o completista? O completista é aquele espírito que ele consegue completar o ciclo todo que ele deveria ter aqui na Terra. Você vai ter que viver 90 anos. Ele se cuida e vive os 90 anos. Olha, nessa sua encarnação, você vai perdoar, você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa em favor do próximo. E essa pessoa, esse espírito, ele faz com resignação, com esperança, com fé, ele vai completando os ciclos. Então, ele chama isso de completista. E aqui tem um pedaço do livro. Ele fala assim: todos te aguardaremos como um completista, para um espírito que está para reencarnar. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, essa é uma frase, mas que veio depois de um contexto de uma história bastante longa, que eu não teria tempo de contar aqui. Mas, então, muito legal que nos dá essa esperança de também sermos completistas. De a gente ter mais fé em nós mesmos, acreditarmos em nós que nós vamos completar, que nós vamos conseguir. Ele também, nesse livro, ele vai colocando em prática atitudes de ressignificação, perdão, resgates e as vitórias. Ele também, em outro momento, ele vai nos falar dos processos de obsessão que as pessoas podem passar, todos nós passamos, e o doutrinamento para a desobsessão, o valor, benesses do passe, a amizade que une André aos espíritos superiores, que proporcionam a ele todos esses belos ensinamentos. Então, é muito lindo o contato deles com os vários mentores espirituais de várias esferas. Esse livro também nos mostra como retirar a religião dos dogmas, dos templos de pedra, e também salvar a ciência do materialismo destruidor. Nos apresenta uma espiritualidade viva, porque está erradicada na imortalidade do próprio espírito. As nossas atividades religiosas são todas válidas e muito abençoadas, mas nós precisamos entender que elas não podem se resumir a práticas exterior. A religiosidade tem que ser das nossas entranhas espirituais, da nossa essência, do mais profundo do nosso coração, de onde devem jorrar as novas luzes do espírito que se percebe imortal e que por isso caminha com mais lucidez, com mais segurança na vida, e isso faz nos fazer enxergar a ciência por outro olhar, que não visa só o materialismo, mas que visa o progresso humano, dando condições aos espíritos encarnados de progredirem nas suas atividades, nas suas estruturas, mas vinculando tudo isso à espiritualidade, ou seja, é a velha frase, o trabalho com obras, a fé com obras. Você tem muita fé, mas não adianta você só frequentar a casa espírita e tomar passe. Você tem que colocar em prática, tantas maneiras de se colocar em prática, através da caridade, N maneiras de caridade, que não cabe aqui ficar citando. Então, o livro Missionários, ele nos traz muitas ideias detalhadas dos campos do aperfeiçoamento e trabalho. Então, ele vai nos mostrar, por exemplo, a obsessão. Então, vários tipos de obsessão. Assim também, como o número de trabalhadores que se envolvem para desobsediar uma pessoa. Veja só, um só consegue influenciar para o mal. Olha quantos precisam estar unidos para trazer essa pessoa de volta para o bem. Então, o trabalho na espiritualidade, ele é árduo, ele é ininterrupto.
Então, essa renovação, essa luta bendita, onde viveremos muito mais e muito mais intensamente. Então, André Luiz, ele nos traz um convite incessante ao trabalho, à renovação superior e à certeza da sintonia de sua obra com a codificação espírita, onde, através dessa leitura e estudo, teremos luzes para a nossa evolução na caminhada. Então, aí tem uma imagem que é do filme, mas o que significa? André, ao lado de espíritos superiores, aprendendo, na aprendizagem. São 13 livros onde ele narra as suas aprendizagens. E uma coisa muito interessante, o que ele narra é assim pequenininho, uma ínfima porção do que acontece lá, porque nós ainda não temos capacidade para receber e entender a grandiosidade do mundo espiritual. Então, ele nos dá aquilo que nós conseguimos entender. Agradeço a todos pela atenção, que Jesus abençoe a todos. Vamos assim? Vamos fechando os nossos olhos. Olhando. Eu não consigo. Pode? Agora sim. Então vamos assim, entrando nessa sintonia amorosa, amorável, junto de todos os amigos espirituais, envolvidos pela melodia, agradecendo imensamente todos os mentores do trabalho da noite, os nossos mentores, e já tão bem preparados os médiuns que vão iniciar o passe. E é dessa forma que nós já começamos nesse trabalho. Para que o passe realmente possa ser efetivado, nós vamos ativar os nossos centros de força. Começamos lá em cima, no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra, preparando-nos todos os nossos sistemas e mecanismos cerebrais. Vamos para o nosso frontal, bem no centro dos olhos, na testa, para que nós possamos captar as irradiações, facilitando o nosso pensamento, a nossa intuição e inspiração. O nosso laríngeo, todo iluminado, na área da fala, para que a gente realmente possa se expressar, possa usar frases de amor, de compreensão. Ao nosso cardíaco, todo iluminado, onde adentra sempre as emoções mais nobres, o amor, o perdão, o auto-perdão. Todo o nosso esplênico e os órgãos que ele compreende, que é o plexo solar, vai se iluminando e nos deixando plenamente equilibrados. O nosso gástrico, fortemente fortalecido, vai recebendo essas vibrações, para que realmente a gente possa se sentir bem. É um centro de força bastante importante, onde nos dá o equilíbrio, onde nos dá a força de nós caminharmos na vida terrena. O genésico, energias co-criadoras do bem, da paz e do amor. Descemos pelas pernas, passamos pelas solas dos pés, subimos pela parte posterior das pernas, chegamos ao básico, ilumina-se toda a coluna vertebral, e o circuito se completa novamente lá em cima no coronário. Todos nós estamos aptos e podemos doar, porque vibrar é doar e doar o melhor de nós, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores vibrações de amor, as nossas melhores emoções. Então vibremos intensamente
junto a Jesus e a Maria, pelo nosso amado planeta Terra. A todos nós, a humanidade que aqui vivemos, aos que estão ainda aflitos, aos que estão desconsolados, aos que estão desesperados, aos que estão enfermos, aos lares onde abrigam os idosos, aos lares onde abrigam as crianças, aos hospitais, às UTIs, aos prontos-socorros, a cada um de nós que temos um enfermo no lar, que as nossas vibrações de amor, de fé e de esperança possam chegar até esses enfermos. Eles receberão essas vibrações e com certeza se fortalecerão no seu corpo espiritual e no seu corpo físico. Vibremos intensamente para todos os jovens, vibremos intensamente por todos aqueles que, ainda equivocados, tentam abreviar as suas vidas. E nós recebemos muitas informações de pessoas, de jovens que em desequilíbrio tentam abreviar a sua vida. As nossas vibrações muito intensas e amorosas para todos esses jovens. Vibremos intensamente para todas essas pessoas que estão nas ruas, que nesses momentos de intempérie, nesse calor que estamos sobrevivendo, que elas possam ter um lugar fresco, um abrigo, um copo de água, um alimento saudável, e que nós vibremos intensamente por essas pessoas, que elas possam sobreviver neste difícil momento que estamos passando, principalmente aqui pelo Brasil. Vamos vibrando intensamente para os nomes que estão nas urnas que nós colocamos sempre e rogamos aos bons espíritos, sejam para os encarnados, que são parentes nossos, amigos, familiares, muitos em problemas não só físico, de doenças, mas também problemas financeiros, problemas familiares. Todos esses nomes serão lidos e pelos médiuns e pela espiritualidade serão atendidos. Aos desencarnados, ou recentemente, ou há um bom tempo, que todos recebam o amparo da espiritualidade. Nós sabemos que os mentores sempre aconchegam não só aqueles desencarnados, como os seus familiares também. Vamos vibrando pelo paz e amor, pelos trabalhos que aqui se realizam. Vamos vibrando pelo nosso amado Brasil, junto a Ismael, esse anjo de luz, que sempre distribui o seu amor, a sua caridade para nós, o povo brasileiro. Que esse amor de Ismael possa invadir todos os lares dessa grande nação, assim também como orientando a todos os nossos governantes. Que nós possamos viver nessa pátria linda e maravilhosa, nesse Brasil gentil, toda uma terra de esperança. Vamos assim, agradecendo a espiritualidade amiga, vamos vibrando intensamente por todos aqueles que realmente necessitam. E desta forma, vamos passar para o momento das vibrações das águas. E junto de índios e pretos velhos e caboclos, juntos de toda a espiritualidade, através das equipes médicas que geralmente pertencem e são enviadas pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sentimos a presença de médicos, infectologistas, pneumologistas, enfermeiros, farmacêuticos e biólogos que trabalham em parceria com esses pretos velhos índios e fazem uma verdadeira transformação nos nossos líquidos. Molécula a molécula vai se transformando nesse medicamento precioso que nós vamos ingerindo durante a semana em doses homeopáticas pela manhã, pela noite, e com certeza nos sentiremos refeitos nas nossas saúdes físicas, mentais, perispirituais. Sentimos também a presença de muitos psicólogos e psiquiatras que fazem uma asepsia, que fazem uma limpeza nos nossos campos mentais e produzem sim em nós o bom ânimo, a vontade de estar vivendo neste momento, facilitando que nós, através dos nossos bom ânimo, do nosso pensamento, da alegria, e muitas vezes sim, porque os espíritos nos dizem para que nós possamos ser felizes, nós produzimos muitas substâncias. E assim, essas substâncias é que vão proporcionar para todos nós o bem-estar,
o bom humor, a afetividade, todos esses campos mentais que são ativados por nós e pela espiritualidade amiga. Então nós só temos a agradecer por tudo que nós recebemos nessa noite, na certeza absoluta que sairemos daqui muito mais refeitos, não só pelas lições de hoje que a Fátima nos trouxe muito bem e que vale a pena reler as obras de André Luiz, porque são obras ainda atualíssimas. São 80 anos já que foi escrito esse livro, mas é uma obra assim, muito atual, que traz muito da espiritualidade, como ela muito bem disse, ainda pouco conhecemos e que aos poucos vão nos sendo revelados através da ciência, através da medicina, através dos estudos atuais que nós temos e de todos esses equipamentos. Enfim, nós vamos agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo os mentores que coordenaram o trabalho de hoje, que acompanharam os médiuns desde as primeiras horas dos dias, e a todos nós, que num dia como hoje, estamos aqui, nesta noite tão maravilhosa. Desta forma, nós só temos a agradecer a todos os mentores, aos nossos mentores individuais, que sempre estão conosco, estarão sempre juntos de nós. Eles não desistem jamais. E todos os dias, de todas as formas, eles se aproximam de nós e dizem: vão em frente, sigam em frente, não esmoreçam, persistam e jamais desistam. E são esses mentores amorosos que nos faz caminhar plenos nessa nossa jornada terrena. Dessa forma, nós vamos agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe incomparável, e a Deus, nosso Pai, que é poder, é bondade, é sabedoria, conhece a todos nós, sabe de tudo que nós temos, passamos e necessitamos, e também nas nossas rogativas de agradecimento por tudo. Esse Deus maravilhoso, que Ele nos abençoe e nos acompanhe aos nossos lares. Que assim seja, graças a Ele, nosso Deus. Obrigado pela presença e nos vemos na semana que vem. Paz e amor em Jesus.